O Brasil ainda é visto como um país pobre, e muitos ainda nos enxergam como pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Porém, até em locais muito ricos, há pessoas que passam necessidades. Com a projeção das grandes economias globais entrarem em recessão, vários países europeus já estão vivendo essa previsão. Hoje, iremos te dizer 5 países europeus mais pobres que o Brasil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Esse será um marco muito importante para o nosso início de projeto. Mas agora vamos para o vídeo. Primeiro país, a Armênia. A Armênia é considerada por alguns religiosos ser o primeiro país cristão do mundo, ainda no ano de 301, embora haja discordâncias. Durante muitos anos, o povo armênio viveu perseguições por causa de sua religião, e muitos massacres ocorreram desde as séries de invasões no seu território. O Império Otomano, com quase sua totalidade de islâmicos sunitas, discriminavam os armênios e passaram a torturar e massacrar especialmente os cristãos dessa área. Depois de alguns conflitos entre os Romanovs e os persas, a Armênia novamente deu parte de seu território para os russos, mas agora com uma relativa paz e estabilidade. Já na transição do século XIX para o XX, o Império Otomano formou novas investidas aos russos durante uma campanha persa. A preocupação era que diversos armênios poderiam estar colaborando para os Romanov. E com uma ideia nacionalista vinda de alguns armênios sob domínio dos otomanos, além da presença religiosa do cristianismo, o Império decidiu reprimir os cidadãos, e assim começa o tão conhecido genocídio armênio. Os turcos foram responsáveis por cerca de 1,5 milhões de mortes. Por esses e tantos outros conflitos, o país não foi capaz de progredir economicamente ao longo dos anos. Hoje, a Armênia conta com 2,9 milhões de pessoas em seu território, o dobro de pessoas massacradas durante o genocídio. Seu índice de desemprego é cerca de 14,9%, e 32% da sua população até janeiro de 2020 estava vivendo abaixo da linha da pobreza. A inflação anual é quase igual ao Brasil, com cerca de 10,9% no acumulado. Segundo país, Bulgária. Conhecido mundialmente pela criação do iogurte e pelos belos papéis de paredes graças à sua natureza exuberante, a Bulgária é um dos países menos comentados por aqui, e por causa disso, poucos de nós sabíamos que ela fazia parte do bloco comunista durante a Guerra Fria. Na época, era abastecida por Moscou e ainda recebia bastantes investimentos na área de infraestrutura. Passaram a contar com linhas aéreas e tiveram suas rodovias pavimentadas pelos soviéticos. A Rússia percebeu um grande potencial no turismo e construiu diversos resorts ao longo da sua costa virada para o Mar Negro e em volta das belas montanhas búlgaras. Em paralelo, foi criado diversos campos de trabalho forçado no país e muitos tiveram suas liberdades restringidas por governos totalitários ligados ao domínio soviético. A situação começou a complicar a partir da década de 60, quando os insumos passaram a ficar cada vez mais caros e o poder de compra da população depreciava conforme o tempo. Infelizmente, hoje a economia búlgara ainda possui deficiências. Ao longo do período, o país sofreu com inúmeros casos de corrupção e ainda teve um sistema judiciário conivente com esse contexto. Houve um tempo de esperança durante os anos 2000, quando a economia do país começou a se reerguer, mas logo em seguida, a Bulgária volta a estaca zero. Hoje, ela sofre com o aumento da inflação e sua população, já debilitada historicamente, tem visto seu patrimônio se desvalorizar constantemente. A inflação já chegou em 17,3%. O índice de pessoas abaixo da linha da pobreza já alcançou 23,8%. A Bulgária possui uma indústria pesada, mas ainda incipiente. O país possui investimentos recentes na área da elétrica e eletrônica, principalmente equipamentos e também na área de transportes, como trens, ônibus, caminhões e motores. No turismo, voltou com a mesma força da época da União Soviética. Talvez esse lado natural não seja tão conhecido por nós, mas as paisagens são de tirar o fôlego. Terceiro país, Romênia. Assim como os outros dois países, a Romênia também passou pelo mesmo caminho, que foi ser um país membro da União Soviética. Os romênios passaram por todo tipo de privação que se possa imaginar, desde conteúdos na televisão até alimentos. O governo concedeu ao povo um cartão para regular a quantidade de comida que eles poderiam comer em um mês. A quantidade na tabela revela números realmente assustadores para uma família. Cerca de 1 kg de frango, 500 gramas de carne, 8 a 12 ovos, 300 gramas por dia de pão, entre outros. Lembrando que isso era apenas para um mês. Já alimentos como queijo e farinha teriam 500 gramas e 1 kg respectivamente para cada 3 meses. O governo dizia que isso era para manter a saúde do povo, mas hoje acredita-se que era pela carestia de alimentos. Ainda por cima, o governo decidiu quitar uma dívida externa de cerca de 11 a 12 bilhões de dólares. E como a maioria dos produtos de primeira necessidade dependia do governo, a situação ficou cada vez pior
devido à sua falta de recursos. O ditador que ocasionou todos esses males foi morto violentamente ao lado de sua esposa na manhã de Natal de 1989. Isso simbolizou o fim de uma era mórbida para um novo começo. Porém, tudo não se resolveu em estalar de dedos. O Estado teve que restabelecer suas relações econômicas com o mundo, principalmente com a Europa. A abertura do mercado pode até ter tido um certo sucesso, mas as privatizações foram desastrosas. O governo concentrou 30% das empresas na mão de 5 fundos e os outros 70% foi para um fundo estatal. Mas mesmo assim, o país crescia constantemente até que o governo aumentou os impostos para distribuir a renda aos mais necessitados. Novamente, a Romênia traça seu caminho ao fundo do poço. Hoje, com a crise inflacionária mundial e a recessão americana, o país sofre com altas dos preços em seus produtos mais básicos. Os alimentos tiveram uma inflação de cerca de 16% anualmente. Além disso, especialistas preveem que sua situação piore cada vez mais. Quarto país, Geórgia. O país apresentou um bom crescimento econômico nos meados do século passado. Havia uma grande força de trabalho na agricultura e na indústria de manufaturas não duráveis. Com a entrada dos soviéticos no país, passaram também a desenvolver estudos químicos, além de se tornar um importante produtor de metal, maquinários e vinhos. No início do domínio do Exército Vermelho sobre a Geórgia, 50 mil pessoas morreram e mais de 150 mil foram separados de seus lares e muitos desses ficaram desaparecidos. No entanto, o país teve um relativo crescimento econômico com elevadas taxas de poupanças e de propriedades no início do governo comunista. Mas tudo durou até o início da década de 70, quando os problemas econômicos da Rússia começaram a ficar evidentes para o mundo todo. Mesmo com o fim do bloco comunista, a Geórgia ainda sofrera grandes problemas econômicos que ainda hoje assolam o país. A Geórgia ainda teve grandes chances de voltar a se comunicar com o Ocidente e se tornar um grande país novamente. Porém, a abertura comercial não teve êxito e as privatizações foram concentradas nas mãos de pequenos grupos de empresários. Atualmente, o desemprego da Geórgia chegou a 20,6% e 21,3% da população estavam abaixo da linha da pobreza no começo de 2020. A maioria das pessoas não chega a ganhar $3 por dia em seus salários. Além disso, a inflação do país chegou a bater 13% nesse ano, com a recessão que o mundo está vivendo. Quinto país, Moldávia. A Moldávia não é só mais pobre que o Brasil, como também é considerado o país mais pobre da Europa. Por quase todo o século XX, o país manteve um elevado grau de dependência da Rússia, quando também ingressava o bloco comunista. Sua população só seria alimentada se as cargas enviadas de Moscou chegassem ao país a tempo. Isso era totalmente incabível para a época, já que a Moldávia era agraciada com terras férteis que davam grãos, legumes e frutas em abundância, além de ter um vasto território voltado para o gado. Mas o objetivo principal de toda a sua produção era abastecer a Rússia e os outros territórios do bloco comunista. A Rússia não só explorava sua parte agrária, como suas reservas florestais. Muitos produtos de primeira necessidade foram tomados do país para satisfazer as necessidades e os prazeres de uma alta cúpula. Para saber mais sobre a Moldávia, clique no nosso vídeo no card. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até logo!